Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Ciência, consciência ou apenas uma forma de causar e faturar com a demência? No Rasta News de hoje, trataremos sobre o assunto que nas últimas décadas vem aquecendo o mundo e tirando o sono de jovens, cientisteiros e celebridades. No Rasta News de hoje, aquecimento global. Pô, meu irmão, se você, nasceu ali antes do Google, você deve lembrar que tragédias anunciadas, elas não são novidades, né? Elas vêm, elas vão sendo recicladas. Na década de 70, antes da popularização do aquecimento global, as revistas americanas começaram a anunciar os perigos da teoria do The Cooling World, o resfriamento global, ou seja, era o oposto do negócio, né? A previsão era que, por conta das atividades humanas, o mundo estaria caminhando para uma nova era do gelo, esta que chegaria até o ano de 2000. A fofoca era que colheitas iriam falhar, milhões morreriam de fome e cidades seriam engolidas pela neve. A culpa? A poluição e os aerossóis. A poluição das fábricas estava criando uma cortina de fumaça que iria bloquear o sol e impedir que a energia que aquece a Terra chegasse até nós. Mas ainda antes disso, nos anos 60, uma outra crise foi anunciada pelos cientistas, a explosão populacional. Num livro de 1968, chamado The Population Bomb, Paul Ehrlich previu fome global, guerra por comida e um colapso ambiental que ocorreria de novo antes dos anos 2000. É uma parada milenarista, né, velho? A galera tava esperando os anos 2000, meu irmão. Tipo, eita, vai acabar o mundo, é o bug do milênio, não sei o que lá. O mundo tá sempre embriagado com alguma velha heresia. Bom, o assunto foi plenamente divulgado pela mídia e ele ganhou as capas principais das revistas mais conceituadas internacionais. 50 anos depois, o que vimos? Porríssima nenhuma. O planeta não explodiu de gente, muito pelo contrário, a maioria dos países ricos hoje teme o inverno demográfico, né, com menos nascimentos e com cada vez mais idosos. A fofoca da bomba populacional nunca explodiu, mas serviu para muito político e muita ONG perceber que esse negócio era bom para levantar fundos e fazer política. Hoje, essas previsões são tão lembradas quanto os discos de hits musicais do Nando. Aí você tá zoando, né, embaixador? Calma aí, embaixador. Hoje, essas previsões são tão lembradas quanto os discos de hits musicais do Nando Reis. Mas na época eram vendidos como grandes novas novidades do verão. O cajuzinho da semana que você precisava para se conscientizar. E o mais espetacular é que tudo isso era repetido e ensinado em sala de aula pelos professores de ensino médio, ensino fundamental e até do jardim de infância, meu irmão. O melhor argumento contra a escola pública é esse, né? Lembre-se da sua escola. Certo? Tava ali, o Pinguim Malmsteen que largou a escola e foi tocar uma guitarrinha fuleira sem ficar ouvindo ladainha de professorzinho. Sucesso total! Então é muita conversa fiada, né, meu irmão? Nos anos 90, que é quando eu tenho as minhas primeiras lembranças, eu ainda ouvi falar dessas paradas dos aerossóis, da explosão populacional, mas havia outras histórias que eram mais comentadas, tipo a história de que a água do mundo ia acabar. Daí a gente ficava até debatendo na sala de aula, né, que o Brasil seria um dos alvos das grandes potências econômicas globais, que iriam querer tomar ali o rio Amazonas para terem acesso à água, enquanto populações pobres morreriam de sede mundo afora. Eu gosto dessa história, eu só queria que o pessoal pensasse que
grande potência econômica global também age via ONG, as famosas ONGs.gov. Um outro clássico dos anos 90, que eu me lembro, é o tal buraco na camada de ozônio. Esse aí eu lembro muito bem, né? Toda semana a professorinha ali de ciências sociais ensinando esse negócio, né? Dizendo que se a gente não parasse de usar desodorante, a gente ia causar um buraco tão grande na camada de ozônio, tão grande que causaria câncer, colapso nas cadeias alimentares e a destruição de ecossistemas. O mundo inteiro entrou em pânico com o tal CFC, cortaram ali o gás da geladeira, começaram a vender desodorante que forma essa geleca pegajosa aí que você passa no sovaco. Tudo isso para fornecer alternativas seguras para a mãe natureza e fomentar uma nova indústria que surgia, a indústria dos produtos ambientalmente corretos.gov. Bom, a gente não pode seguir em frente sem falar de outro clássico dos anos 80 e 90, né? A fábula de que o petróleo iria acabar em 50 anos. Sempre ali na aula de ciências sociais ou de geografia, ficava lá a garotada, né, 13 anos, debatendo como seria o futuro sem o petróleo, né? Como os netos iam ter que andar de charrete. Porra, meu irmão, queria que fosse verdade isso aí, né? Ia ser top. Andar ali um cavalinho, um Mustang, finalmente ia deixar de ser carro de gente brega para ser um lindo cavalo. Mustang. Como essa galera gastou o nosso tempo, né, meu irmão? O menino podia estar ali, né, lendo um Shakespeare, aprendendo a calcular os catetos dos cossenos dos catetos, né? Estudando alguma coisa que importa. Ou, se não importasse, pelo menos uma coisa que deixasse o bichinho mais inteligente, né? Uma álgebra linear, cálculo real. Mas não, tá ali ouvindo conversa fiada. 30 anos depois, o que é que a gente tem? Recorde atrás de recorde na produção de petróleo. Como nenhuma desgraça profetizada no século XX se tornou verdade, os anos 2000 chegaram com uma desgraça muito pior e jamais prevista pela ciência. O New Metal. De repente, a nova moda de roqueiro era andar de bermuda, boné para trás e ficar pulando que nem uns sapinhos no palco, sendo explodo a cara desses filhos de rapariga. Sem explosão demográfica, sem escassez de petróleo, sem desaparecimento dos rios, tudo ali parecia se acalmar. Mas aí, em 2006, veio ele, Al Gore, com o seu documentário Uma Verdade Inconveniente, que anunciava a crise do aquecimento global. E o filme do maluco era baseado na coisa mais irrefutável dos tempos modernos. A ciência, meu amigo, a ciência. Aí pegaram o gráfico, pegaram a imagem de satélite, colocaram a musiquinha triste, convenceram todo mundo de que o fim estava próximo. E novamente, a ciência voltou às capas da Time Magazine, da Veja e todas as outras que a gente conhece. E o assunto não apenas se tornou indiscutível, como se tornou um ponto central em debate. Até nas nossas eleições, o aquecimento meu pau é tratado como prioridade nos debates presidenciais. Concorda ou discorda? Essa galera é assim, a galera só... Aí depois pegam e acusam que era a igreja que fazia isso na Idade Média, né? Tipo, isso é uma grande falcatrua, né? Bom, primeiro, o Brasil não tem capacidade nenhuma de influenciar as emissões de gás do mundo inteiro. Segundo, e mais importante, é que no Brasil as pessoas cagam no mar. Agora vem com esse papo, né, de querer convencer quem mal consome a parar de consumir. A tese do aquecimento meu pau era muito mais intensa do que a das décadas anteriores. Agora, o problema não era mais um mero spray e um gás de geladeira. Agora a culpa é de tudo que você faz, come e respira. Até o peido das vacas do seu churrasco de cada dia se tornaram culpados pelo futuro trágico do planeta. A previsão do filme era de um apocalipse completo, que ocorreria em breve, caso a gente não mudasse tudo. Os ursos polares iam morrer com o derretimento das calotas globais, o mar ia subir, as ilhas iam sumir, as cidades costeiras seriam submersas, incêndios destruiriam a floresta e causariam a extinção das girafas da Amazônia. A galera perdeu a humildade, meu irmão? Quando eu era guri ali, eles só pediam pra eu plantar uma árvore, não ficar 3 horas ali descascando o bem-te-vi no chuveiro. E aí eu já estaria ajudando o planeta. Sou a favor dessa mentira aí, só pelo bom comportamento. Agora, meu amigo, é tipo assim, a sua existência é uma ameaça à sua existência. O documentário do Al Gore mudou de vez o imaginário de todo mundo sobre a urgência de reduzir o consumo, ou então a tragédia chegaria. O problema é que os anos foram passando, chegou 2010, as desgraças não estavam vindo, a ciência foi prorrogando o apocalipse para 2013, 2014 e em 2016 o documentário completou 10 anos e as desgraças previstas simplesmente não aconteceram. Daí,
jogaram para 2020, 2020 chegou e nada. Agora vai dar aí já 20 anos do documentário e simplesmente as grandes tragédias que os cientistas anunciaram como verdades inconvenientes e incontestáveis simplesmente não aconteceram. Nada. O que aconteceu nesses 20 anos, por outro lado, é que a gente tomou muito pito, né? Muito pito, muita chamada de atenção e muito esporrinho. Foi engambelamento com história de carro elétrico, aí proibiram os sacos plásticos, né? Proibiram o canudinho do meu Guaraná, que foi ali vilanizado. Hoje em dia as tartarugas marinhas nem podem mais cheirar um pó em paz. E, enquanto isso, Al Gore, o homem que anunciou que as cidades costeiras ficariam submersas, foi lá e comprou uma mansão na beira do mar. E não foi agora, né? Depois de 20 anos, nem foi depois de pedir desculpa pelas suas previsões. Foi em 2010, 4 anos após o documentário, onde ele anunciou que as cidades costeiras sumiriam. Pô, meu irmão, 4 anos? Não dá pra esperar mais um pouquinho não, né? Sei que a galera é rica, né? Ah, não, vou aproveitar aqui esses 2 meses que eu vou ter de mansão. Mas um cara desse não vai queimar 9 milhões de dólares assim, né? Que ele não é doido. Então fica com cara de que o maluco, na verdade, não acreditava no que estava dizendo. E ele não foi o único, né? O meu achezeiro preferido, Barack Obama, né? Ele anunciou que o planeta pedia socorro. Deu respaldo para toda a ladainha, mas foi lá e comprou uma ilha particular, né? O seu Bill Gates também fez uma dessas aí, né? E é claro, temos também nessa galera Leonardo DiCaprio, o ator de Hollywood, dos que mais curte passar um pito na galera, dar sermão sobre carbono e blá blá blá. Esse mesmo maluco aí, ó, desfila por aí num iate Mangusta 110 com 2 motores diesel de 2.600 cavalos. Meu irmão, isso aí bebe mais que o Joaquim Teixeira em fim de semana que tem feriado na segunda, queimando 3.500 litros de diesel por hora. Enquanto isso, vão dizer que você precisa ir para o trabalho de busão, de bicicletinha, fazer rodízio de carro, fazer crossfit, chupar um pau, digo. Bom, de acordo com o teorema de Fidelix, pelo menos essa aí ajudaria a controlar a explosão populacional e diminuir o consumo. Tudo para salvar o planeta. Daremos a bunda se for necessário. Enquanto isso, o Leozinho torra ali em 1 hora a quantidade de combustível que uma pessoa comum leva 3 anos e meio para usar. Se ele der um simples rolezinho de 24 horas no seu iate, vai levar 84 anos para uma pessoa comum gastar a mesma coisa. Agora pensa aqui comigo, as pessoas começam a dirigir nos Estados Unidos só aos 16. Tu vai precisar chegar até os 100 anos de vida e ainda tá dirigindo para gastar o mesmo tanto de combustível que esse fanfarrão gasta em um dia de passeio. Mas veja, eu não tô aqui para falar das hipocrisias da esquerda. Eu não sou rapariga para ficar fazendo essas coisas. Essas comparações não são para denunciar a hipocrisia. A hipocrisia está num patamar muito mais alto de dignidade, né? Ela faz parte da vida humana. Viva a hipocrisia! Certo? A galera tem esse papo de que é melhor um canalha declarado do que um hipócrita. Não, não é verdade não. O propósito desse episódio aqui é simplesmente questionar. Questionar. Se vocês não levam a sério o que vocês mesmos dizem, por que é que eu tenho que levar? Isso aqui não é um argumento científico, isso aqui não é um posicionamento em relação à questão. Isso aqui não é apontar o dedo para a hipocrisia, isso aqui é crocodilagem climática, meu amigo. Coloca todo mundo de vilão porque o cara esqueceu uma luz acesa na cozinha, né? Foi pro mercado sem a ecobag, né? E terminou pegando ali uma sacolinha. Ao invés de hipocrisia, o que é que a gente tem aqui? O que temos aqui é grana, muita grana. Tipo essa parada de mercado de créditos de carbono. É um clube de gente rica comprando o direito de poluir, enquanto o pobre paga a conta dessa merda que é essa tal de energia limpa, que é cara pra caralho, menos eficiente e também polui. E quem é que fiscaliza esse negócio? As mesmas ONGs que recebem grana dos poluidores para certificar o crédito verde. Vocês estão de brincadeira comigo, né? O que tem também de empresa ganhando subsídio de governo com a venda de energia limpa não tá no gibi, né? É turbina eólica, é painel solar, é empresa de carro elétrico, é startup de hidrogênio. Tudo isso para no final nada ter mudado. O petróleo continua sendo o que mais importa na realidade. E a energia nuclear, que poderia dar aí um tempo a mais, né, se essas coisas forem verdade mesmo, ninguém vai atrás dela. Uma outra grande falcatrua são as ONGs, né? A começar pelo Greenpeace, que começou ali salvando as baleias do Amazonas e hoje só salva o próprio bolso, né? Várias pessoas que eram parte do Greenpeace já denunciaram como eles extorquem empresas. Na filha da putagem, né? Dá uma graninha aqui pra gente e a gente para de te chamar de vilão climático, né? A galera difama, faz chantagem e pega uma grana pra parar. Até um dos fundadores, o próprio Patrick Moore, pulou fora dizendo que a coisa se perdeu e virou um braço político. Mas meu filho, você esperava o quê?
você esqueceu a mais básica lei da política? Onde você cria a instituição, você cria a necessidade de mantê-la? E no fim, a necessidade de mantê-la se torna a prioridade? O foda desses ativisteiros, meu amigo, é que a galera vive entre a falcatrua e a certeza de que eles são grandes santos da humanidade, né? Eles são sempre motivados pelo amor, ninguém é canalha, ninguém erra, ninguém caga no mar. O que dá a eles o direito de fazer o que eles quiserem, onde quiserem, afinal eles estão do lado certo da história. O pessoal do Greenpeace foi lá no Peru protestar contra a puta que o pariu e resolveram usar um sítio arqueológico para chamar a atenção, danificar o local. Aí pediram desculpa e foda-se, né? O que importa é que eles são os donos do mundo, são os donos da cultura e propagam essa ideia da grande família global, né? Onde eles são os adultos na sala que vão civilizar os povinhos periféricos, né? É a Greta Thunberg, né, meu irmão? A rapariga mais mimada do Ocidente. A pessoa fez greve de ir para a escola para salvar o mundo do aquecimento, né? Só pode ser uma cretina, né? E o resultado mais cretino disso tudo que a gente falou até agora é que temos uma epidemia de jovens com problema de ansiedade climática, né? Tomando remédio para se acalmar. Segundo um estudo publicado pela revista The Lancet, em 2021, 59% dos jovens de 16 a 25 anos disseram estar muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas e 45% afirmaram que isso afeta negativamente o seu dia a dia. Então, tipo, zoaram as nossas crianças, né? Ensinaram tanta merda, empilhada em cima de mais merda, que a gurizada só teve a opção de acreditar, né? Nas escolas, tem muito professor que fica colocando criança para ver cena de floresta pegando fogo. Pô, meu irmão, se tu nunca viu uma foto de floresta pegando fogo, é uma parada tão sinistra que se você não tem uma presença de espírito, você vai ter certeza de que aquilo é imparável e que vai queimar a floresta inteira, coisa que não acontece. Todos os anos, a gente tem queimadas enormes, mas a imensidão das florestas continua insuperável, né? Isso só mostra o quão pouco a gente entende nessas nossas vidazinhas, dirigindo aqui e ali sobre as verdadeiras dimensões de uma floresta. A gente mal tem ideia da real dimensão do nosso planeta, né? E do quanto a gente é insignificante. Além das doenças mentais, essa molecada cresce acreditando que as gerações anteriores simplesmente estavam ali para fuder com eles. Falharam, fizeram um péssimo trabalho, são um bando de trogloditas. Coisa de trogloditas! E o que as crianças fazem comigo, o que é? Eles sim é que são os verdadeiros poliglotas. E que cabe a ele, né, um bostinha iluminado, a missão de salvar o mundo. Tudo isso entre uma dose ou outra de diazepam ou lorazepam, né? Vai ver se alguém em Hollywood tá ansioso por causa do aquecimento meu pau, né? A galera de Hollywood tem ansiedade porque vive a vida na loucura da suruba, meu amigo, e da cheiração de pó. Então, meus amigos, vejam só, fizemos um Rasta News inteiro sobre o aquecimento meu pau, sem nem precisar discutir o que se fala sobre o aquecimento meu pau hoje. É verdade? Tá acontecendo? Os cientistas têm certeza? Não sei. Me dizem que sim, mas dizem tanta coisa, né? O que eu sei é que se eu for usar a história para entender o presente, fica parecendo que esse tal do aquecimento global serviu apenas para o embigodamento global. E falando em bigode, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, o índio que dança para a chuva, dança para o sol, negocia com nuvens, tudo isso para que todos os dias você durma mais tranquilo e o planeta não se aqueça. Cacique Cobra Coral. Dias tristes, viu, galera? Dias tristes, dias preocupantes. O Cacique Cobra Coral, que por anos apoiou os Estados Unidos para proteger todos os povos do mundo do aquecimento global, decidiu abandonar a sua missão, né? Desistiu da sua tarefa. Traz a matéria aí, DJ. Após a taxação de Trump, Cacique Cobra Coral anuncia suspensão de assistência climática aos Estados Unidos. Ou seja, né, o cacique não tancou as loucuras do trompete e a sua cartinha contra o Lula e terminou dizendo: ah, é? Então se é assim, ó, não contem com a minha ajuda. Isso é a mesma coisa que o cara que faz copy em companhia de marketing digital dizer que, tipo, vou parar de escrever. Tipo, isso aí não vai mudar nada, né, meu irmão? Você nunca escreveu mesmo. Mas, enfim, o cacique avisou que não vai tolerar que os americanos ataquem a nossa soberania nacional. Pô, seu cacique, logo tu aí, né, tem uma missão tão importante, né, uma missão que protege bilhões de pessoas, vai abandonar o seu dever? Deixar a galera morrendo aquecida só para retaliar um político? Será? Ou seja, se o cacique acreditasse na verdade da sua missão de salvação global, eu acho que seria temerário ele abandonar essa missão tão necessária. Então, por favor, seu índio, pense em mim, pense nas ovelhinhas aqui, nos nossos porquinhos, né? Até naquele bode feed de rapariga. Eu também estou aqui na minha montanha, cercado pela floresta, né? Então, ouça o meu apelo.
Repense as suas escolhas. Cacique Cobra Coral, o mundo precisa de você, meu amigo. Então, Cacique, me desculpe por ser homem, tá certo? Manda um áudio pelada, mas isso aí não é liderança espiritual, não, né? Isso aí não é nem consciência ecológica, nem muito menos diplomacia. Isso aí que você está fazendo é uma confissão de crocodilagem, né? Mas vou acreditar que o que você faz é muito importante, né? Então, por você ter o poder de salvar o mundo, mas ter abandonado as suas responsabilidades, porque chegou um laranjão cretino querendo influenciar a soberania nacional, a você o nosso troféu Bigodagem. Rasta, Avenged Sevenfold é uma banda de roqueiro Nutella ou tem o seu valor? É banda de criança, filha de pai de criança roqueira, né? Que faz festinha ali de bolinho em forma de caveira. Rasta, vale a pena buscar a maestria na composição musical sabendo que não vai render reconhecimento? Olha, meu irmão, se você faz as coisas porque você precisa de reconhecimento, você nunca vai fazer nada que mereça ser reconhecido. Rasta, por que os católicos recentemente estão tentando copiar o estilo musical dos protestantes? Porque eles só querem uma namoradinha.